Silval 15, governador. Minhas amigas e meus amigos de Mato Grosso, jovens, mães e pais de família. Hoje Mato Grosso é um estado moderno, líder nacional, preparado para os desafios do futuro, mas que precisa avançar ainda mais nas áreas de saúde, segurança e educação. Este é o meu compromisso com você. Todo compromisso que eu assumo, eu cumpro, porque sei que dá para fazer e vou fazer. Nos últimos anos, o governo do estado se preocupou em atender às necessidades dos profissionais da educação e valorizá-los. Mais de 4.200 educadores foram qualificados ao magistério, mais de 4.800 licenciaturas foram ofertadas e mais de 11.300 servidores foram capacitados no ensino profissionalizante. Hoje, 100% dos professores da rede de ensino do estado estão em formação continuada. Cada curso que a gente faz, a gente vai melhorando, né, a nossa prática pedagógica. A gente não atende só o professor da escola, é o profissional da educação, ou seja, vai desde o vigia, né, até o diretor da escola. Aliás, esse é um modelo único no país. Vamos investir ainda mais na formação continuada dos profissionais da educação e na qualidade do ensino em Mato Grosso. Nos últimos 7 anos, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, alfabetizou 122 mil pessoas e 144 mil que voltaram a estudar concluíram os ensinos fundamental e médio. 95% das escolas da rede estadual foram reformadas e equipadas, 550 têm biblioteca e 11.700 computadores foram distribuídos em 820 laboratórios de informática. Em 2003, o governo do estado implantou 4 escolas técnicas estaduais. Até o final de 2009, já eram 8 escolas. Vamos entregar mais 11 escolas técnicas, com mais de 100 cursos. Todas entrarão em funcionamento a partir do ano que vem, com capacidade para formar 50 mil alunos. As novas escolas técnicas terão laboratórios, educação à distância, biblioteca, refeitório, anfiteatro, ginásio de esporte e teatro de arena. O MT pré-vestibular do governo do estado possui 10 unidades em Várzea Grande, 30 em Cuiabá, atende a 66 municípios, beneficia cerca de 14 mil alunos gratuitamente e será ampliado por Silval Governador. A Unemate também vai ser ampliada. O volume de alunos matriculados aumentou quase 60% e vai crescer ainda mais. Vamos levar a Unemate para os 141 municípios do estado. O curso de medicina será implantado em Cáceres e novas unidades serão construídas em Rondonópolis e na Baixada Cuiabana. Há mais de 6 anos, o governo do estado criou o programa Escola Atrativa, modelo premiado de educação no Brasil. Hoje, são 24 escolas atrativas no estado. Outras 12 estão sendo implantadas. As crianças amam estudar aqui na escola. A gente faz com que as aulas sejam mais light, mais dinâmica com eles, né? Um privilégio, né, estudar nessa escola com a capacidade dos professores. Os professores são nota 1000. Penso em ser médica e aqui com certeza eu vou conseguir chegar lá. Estudando aqui eu vou conseguir. Nos próximos 4 anos, vamos implantar o programa Escola Atrativa em todos os municípios e trabalhar para que esta meta seja mais um bom exemplo de Mato Grosso na educação para todo o Brasil. Conheço Silval Barbosa há muitos anos. Cumpre o que combina, foi meu vice-governador durante 4 anos. Teve um desempenho importante me ajudando a governar o Mato Grosso. Silval conhece o estado como poucos, é competente e está preparado para governar. Mato Grosso precisa seguir avançando. Por isso eu quero pedir o seu voto para o Silval Barbosa. Vote 15. Silval 15, governador, programa de governo educação. Instalar ar-condicionado em todas as salas de aula das escolas da rede estadual. Criar os centros poliesportivos culturais. Nomear imediatamente os 2.600 professores aprovados em concurso. Implantar aulas de direitos humanos no currículo escolar. Melhorou bastante. Ixi, o Silval é muito bom, muito boa pessoa. Eu vou votar no Silval, eu prefiro não mexer num time que já está ganhando. Conheça também as propostas de Silval Governador para a área da saúde. Silval 15, governador, programa de governo Saúde Pública.
Construir o Hospital Universitário em Cuiabá, implantar o Hospital Estadual da Criança, criar a Fábrica Mato Grossense de Medicamentos, fortalecer a rede de hospitais regionais, colocar em funcionamento o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, construir 120 unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas e estender o SAMU a todos os municípios. Aumentar os investimentos em saúde de 12% para 15%, criar o Centro de Referência ao Idoso com atendimento domiciliar, contratar novos agentes de saúde, fortalecer o MT Saúde, ampliar o programa Saúde da Família. Mato Grosso vive hoje um momento histórico. O governador Silval Barbosa conseguiu, com o Supremo Tribunal Federal, dar um passo importante para a anexação definitiva de uma área que está hoje indevidamente incorporada ao Pará, quase do tamanho de Sergipe. Nos anos 50, o Marechal Rondon constatou o erro, traçou um novo mapa e em abril deste ano, Silval, governador, retomou o caso. A perícia para a anexação daquela área já está em andamento. Na verdade, não conheço nada aí para o Pará. O estado do Mato Grosso está presente em todas as questões nossas aqui. A respeito de estrada, colégio, saúde, estamos plantando com confiança que é Mato Grosso. O estado que estamos construindo hoje é o estado do progresso, da integração. Com a anexação, Mato Grosso vai ficar ainda maior e mais forte. Precisamos que todos os estados brasileiros cresçam e se fortaleçam cada vez mais, combinando desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Por isso peço, para governar o Mato Grosso, vote Silval. Meus amigos e minhas amigas do Mato Grosso, Mato Grosso é o nosso grande celeiro agrícola. A produção está crescendo como nunca e a Copa de 2014 é a garantia de mais desenvolvimento e de mais empregos em todo o estado. Silval Barbosa é o nome certo para conduzir esse processo que vai fortalecer ainda mais o Mato Grosso. Por isso, eu lhe peço, para governador, vote Silval Barbosa. Silval, governador em primeiro lugar em todas as pesquisas. Na nova pesquisa Marque RD News, Silval com 48,2% das intenções de voto, vencendo no primeiro turno. A campanha Silval Governador está cada dia mais forte. Novos apoios e intenções de voto em todas as regiões. Você, prefeitos e líderes de todos os partidos. É a reta final da campanha. Multiplique seu voto. Silval 15, governador, Mato Grosso e você em primeiro lugar.